Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Bom, pessoal, essa semana estamos comemorando a Semana do Folclore e vamos falar um pouco hoje sobre folclore e ética. Qual a relação existente entre esses dois temas? Vamos tentar buscar qual é a relação ética dentro do folclore brasileiro, certo? Então, o que vem a ser folclore? Folclore é um conjunto de tradições, provérbios, danças, de uma cultura que é passado de geração em geração, de forma verbal, e ultimamente também nós temos essa tradição sendo passada de forma escrita, né? E o que vem a ser ética? Ética são conjuntos de valores que regem uma determinada sociedade. É através da ética que a gente vai distinguir o que é certo e o que é errado para uma sociedade, um grupo de pessoas, uma religião ou mesmo uma profissão. Existe a ética para cada religião, a ética cristã, a ética judaica, a ética muçulmana. Toda religião tem sua própria ética, que são seus conjuntos de valores maiores, tá certo? Então, uma breve definição, né, do que é folclore, eu já falei anteriormente, mas é um conjunto diverso de gêneros, como lendas, provérbios, danças, personagens, enfim. É a manifestação da cultura popular de algo que é valoroso para a população de uma região, nação ou religião, né? Já que estamos falando de ensino religioso. No Brasil, as raízes do folclore são profundas nas tradições indígenas e nas tradições africanas, certo? Essas tradições, elas sobrevivem no imaginário da população brasileira através de lendas e através de personagens dessas lendas, como o Saci, o Curupira, a Iara, o Boto. E aí, qual é a relação disso com a ética? Toda lenda, ela tem e ela traz atrás de si um princípio ético, certo? A gente vai observar isso mais adiante. Que todo personagem, ele tem o seu princípio ético, ele tem suas características, e essas características escondem uma ética daquela sociedade onde aquele personagem surgiu. Então, vamos fazer essa análise agora de algumas lendas. Vamos iniciar pelo Saci, por exemplo. A gente sabe que o Saci é uma figura bem interessante, lúdica, que Monteiro Lobato trouxe para a sua obra e tornou o Saci uma figura bastante conhecida no Brasil todo, né? Um menino negro que só tem uma perna, que usa sempre um macacãozinho vermelho e que usa uma touquinha. Mas, segundo a lenda do Saci, ele perdeu aquela perna, por exemplo, num jogo de capoeira. E nós todos sabemos que o Saci, ele gosta muito de pregar peças, né? Isso fica bem claro, por exemplo, na obra de Monteiro Lobato, ele deixa isso muito claro. Mas outra característica importantíssima do Saci é que ele conhece todas as plantas da mata e sabe para cada enfermidade que aquela planta serve. Então, o Saci, ele é como se fosse um grande mestre conhecedor de plantas curativas, certo? E aí o Saci, ele fica pregando peças nas pessoas com o intuito de espantar as pessoas que não são ali da mata, de dentro da mata, e proteger aquelas plantas medicinais e cuidando que certos conhecimentos não caiam em mãos erradas, certo? Esse é um código de ética do Saci. Ou seja, se você leva isso para religiosidades africanas, você vai perceber que é uma figura que está ali para proteger o conhecimento medicinal daquela religião, tá bom? Outra figura importante que demonstra um caráter moral é a mula sem cabeça. Ora, quem é a mula sem cabeça? Segundo a lenda, a mula sem cabeça é uma mulher que se envolveu com um padre, que namorou, casou, teve algum tipo de relação amorosa com um padre. Então, segundo a lenda, essa mulher, ela vai se transformar em uma mula sem cabeça e toda noite de lua cheia, ela vai se transformar naquele personagem. Esta lenda cria, em volta da religião católica, todo um misticismo e uma questão moral, porque aí as pessoas passam a realmente acreditar nessa lenda
E essa lenda esconde por trás dela a moral católica. E qual é a moral católica? Padres precisam manter o celibato. Então, fazem isso porque, por acaso, se o padre, que é uma pessoa bem mais estudada, aprofundada nos estudos, não observa as regras da igreja, então assusta-se as moças, né, para que a regra, a ética, possa ser de alguma forma mantida. Outras figuras são a caipora e o curupira, que eles agem realmente na proteção da mata, né? Alguém que entra na mata, eles fazem várias formas de assustar a pessoa, para que a pessoa saia afugentada da mata. Então, o código de ética dessas entidades lendárias é proteger as matas onde eles vivem, proteger as vidas que existem ali dentro daquela mata de pessoas estranhas que estão em busca de entrar naquele território para destruir ou para usurpar coisas que são da natureza e que pertencem ao povo que vive na natureza. Então, para você que é do Luiz, nós vamos nos encontrar no Google Meet. E se você é aluno do Pedro Ramos, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse conteúdo na nossa sala de aula em instantes.